Olá, estás a ouvir o Humor à Primeira Vista, o podcast sobre humor do jornal A Expresso. Eu sou o Gustavo Carvalho. Comigo hoje tenho João Pinto. Disseram-me que é o segredo mais bem guardado da comédia nacional. A primeira atuação de stand-up que fez foi em direto na televisão há cerca de 15 anos, no programa Sempre em Pé, da RTP2. Em 2015 fez o seu primeiro espetáculo a solo, 13 era o nome. É um dos habituais headliners do Lisboa Comedy Club. Parece-me também que com este espaço ganhou uma nova vida na comédia. E também por isso, a 28 de setembro, vai estrear Mãe, o segundo espetáculo a solo, na The Famous Grouse Room do Lisboa Comedy Club. No verão podem também vê-lo nos palcos de comédia do Nós Alive e do Sol da Caparica. Humor à primeira vista. João, muito bem-vindo. Olá, muito boa tarde. Obrigado por teres aceitado o convite. E vamos começar aqui já com o Lisboa Comedy Club, que pelo menos isto é uma percepção minha, não sei se concordas, que ganhaste de facto uma nova vida na comédia com a abertura deste espaço do Lisboa Comedy Club, que foi mais ou menos há cerca de um ano. Sim, acho que sim. Acho que foi uma oportunidade que quem abriu aquele espaço deu a todos os comediantes de Lisboa, para pelo menos confinar um bocado a coisa. Obviamente que quem vier de fora também tem o seu espaço, mas não pode lá estar todos os dias. Mas sim, sem dúvida, acho que sim. Acho que foi uma boa oportunidade que nos deram. Ou seja, dirias que nem foi só a ti, até foi Não, absolutamente. a um meio, não é? Claro, é um veículo, Claro. não é? É um veículo onde nos podem ver, onde há muita stand-up, onde há stand-up de terça a domingo e isso obviamente que é bom, mais do que tudo é para a indústria. Quando eu digo esta nova vida, eu vejo nas redes sociais, principalmente, muitos comediantes novos a olharem para ti agora com, se calhar, um carinho que Sim, não sentia até há uns anos, sendo uma pessoa que já estava sim. no meio há tanto tempo, até chegaste, se calhar, a um patamar ainda acima. É Acho que possível, pronto, acho que é fixe de ver. para mim é, mas é o tipo de coisa que eu não tenho muita percepção, sabes? Eu estou Ok. com a malta mais nova, realmente lá no Comedy Club, noite após noite, e temos ali uma família, temos ali um grupo muito porreiro, mas depois as redes sociais e aquilo que acontece nas redes sociais reflete só um bocadinho disso. Portanto, Claro é que muito sim. bom ver esse reconhecimento, é muito bom ter essa simpatia da parte deles. Aquilo que nós temos vivido lá naquele sofá tão simpático do Comedy Club é que tem sido realmente especial, e obviamente que o espaço dado aos comediantes é muito medido no laço que agora temos entre nós. Estavas a falar desses momentos. Que momentos é que, até agora, neste ano e uns meses, quais é que são os primeiros momentos que recordas com especial carinho do Lisboa Comedy Club? A abertura foi um momento muito significativo. Andávamos há muitos anos a pedir que alguém tivesse a coragem de abrir um Comedy Club. Alguém tivesse a coragem, alguém se chegou à frente, alguém o fez, e depois, obviamente, quando vimos o Comedy Club, justamente estamos a falar, o Comedy Club fez um ano agora, dia 9 de junho, e portanto estamos a falar numa altura de pandemia. Nós tínhamos que fechar o Comedy Club às 10. Aquilo começava às 7, portanto, completamente de dia, e as pessoas já estavam todas sentadas para jantar. Aquilo era uma coisa muito sénior, muito lar, mas obviamente estávamos todos muito entusiasmados, e foram momentos muito bons e memoráveis. Esse foi um momento fantástico. Depois temos tido noites épicas, noites memoráveis, em que realmente a casa vai abaixo. No fim apetece-nos todos ir para o balneário com o champanhe, tirar aquela foto. E depois temos tido noites memoráveis pelo contrário, porque está muita chuva e joga o Benfica, e realmente aí depois estão 3 mesas, mas as pessoas divertem-se na mesma, e temos momentos Claro. muito bons, e há de tudo. Tem sido muito mais as noites boas do que aquelas que não correm bem. Agora, a moral da história é que aquilo está para durar. Estava a recordar, ver alguns dos posts que tens no teu Instagram. Vi muitos momentos do Comedy Club. Também partilhas às vezes, assim, pessoas que vês no Comedy Club, principalmente de uma nova geração, mas até estava a pensar nisto, já se conseguiu ter também num espaço no Lisboa Comedy Club convidados internacionais do Brasil. O Porchat foi lá Sim, o fazer uns Porchat minutos. apareceu lá. Isso, olha, O Rodrigo Marques foi fazer também uns minutos quando esteve essa cá. noite foi muito boa. A noite em que o Porchat lá foi.
porque depois de repente a Ana Garcia Martins estava lá e a Bomba na Funha também, e depois e armou-se ali pronto, um bando de comediantes muito engraçado, e foi uma noite realmente muito gira. Mas depois, por exemplo, às terças à noite acontece muito, eu não quero cá estou de revelar segredos, mas não é bem um segredo, aparecem convidados especiais no público para atuar, pessoas que querem testar 5 minutos e depois quem está na assistência vê com muito agrado que não estava a contar com aquele número, não estava a contar com aquele senhor ou com aquela senhora, e às vezes aparecem e é mesmo assim. Tem sido realmente, essa noite do Porchat foi muito gira. Ainda há muito pouco tempo tivemos uma noite em que o Guilherme Duarte lá foi, o Franco Bastos também, e realmente quem saiu de barriga cheia, foi uma coisa. Mas aquilo que eu mais gosto, e permitam-me sublinhar isso, é realmente a constância que nós conseguimos ter nas noites todas, com os residentes, os regulares, até os open mics, e conseguimos ter sempre um espetáculo de qualidade, ter hora e meia, 2 horas de comédia de bom nível, ou de muito bom nível, com comediantes que apareceram lá, que cresceram lá e que agora estão os senhores comediantes. Queria retomar aqui a primeira ideia de isto ser eventualmente uma nova vida, ou seja, esta expressão boa ou não para dizer, mas para recuar até um bocado o que é que estavas a fazer antes de surgir o Comedy Club na comédia. Como é que te sentias em relação à comédia antes desta oportunidade para se calhar atuar mais vezes? Sabes que a minha relação com o stand-up sempre foi muito justa, sempre foi muito equilibrada, ou seja, eu como não dava 100%, porque continuo a ter um trabalho diurno, como grande parte dos comuns mortais, como não dava 100%, não esperava 100%, e portanto o retorno que eu queria era equivalente a isso. Portanto, naturalmente que atuava quando podia atuar, que tinha noites, como por exemplo acabaste de me referir no Lapo. Exatamente, onde devia atuar uma vez no Lapo. Exato, onde a comédia aparecia, lá estava. E ao Norte, fazia umas quantas brincadeiras no Norte, mas obviamente era e continua a ser um hobby que continua a ocupar uma grande parte do meu pós-laboral, mas continua a ser um pós-laboral. Certo. Mas ainda há a esperança de torná-lo o laboral em si e deixar de ser o pós? Eu reparo que quando tu dizes, sem querer ser muito filosófico nisto, quando tu dizes esperança, implica que seja um desejo. E se calhar o desejo de fazer turnés de stand-up e de viver do stand-up nunca foi o grande objetivo. Okay. Era bom se acontecesse porreiro, mas aqui o objetivo é realmente divertir-me, é passar uma mensagem, é ser o comediante que quer ser, fazer o texto que quer fazer, e fazê-lo da maneira que mais me agrada. E prefiro ser isso, prefiro ser aquela banda de garagem que a malta ouve de vez em quando do que ser, pronto, uma super estrela, mas que de alguma maneira tem que tentar ser o mínimo denominador comum para poder ser o mais abrangente possível, percebes? Mas porquê que preferes isso? Porque não é uma, diga-se que à partida de quando uma pessoa tenta tornar um hobby, qualquer ele que seja, na sua, ou quer fazê-lo mais vezes, quer torná-lo uma parte mais maior do seu dia, aliás, uma pessoa parte com o desejo, deixa lá ver como é que isto se faz a sério profissionalmente. Sim. E há muitas partes da profissionalização do stand-up que me custam a fazer. As redes sociais é uma coisa que me custa a fazer. O fazer um post por dia, o estar a tirar uma foto num sítio ou no outro, e custa-me a fazer, não tenho esse hábito. Se tu fores ver o meu Instagram, 80% são fotos de cenas com os meus filhos. É um preço que tu tens que pagar se queres seguir uma carreira de stand-up e de visibilidade. E eu não tenho esse instinto. Ainda há uns dias estávamos a falar sobre o solo, e sobre como é que eu ia vestido, e eu disse, não, eu vou vestido como quando vier do trabalho, e obviamente quem me disse, não, claro que não vais, não seja parvo. Portanto, há aqui certas noções de estética, de redes, do que for, que não me são naturais. Agora, se me disseres, estavas disposto a pagar o preço para poder ser um profissional 100%, não, estaria disposto agora não me seria natural, não me sairia naturalmente. Mas eu também acho que pessoas que nós hoje em dia olhamos na comédia nacional ou internacional e vemos como estrelas da comédia,
que não têm necessariamente à partida também esse sentido de... Claro, não é? e tiveram que o Que fazer. têm que ser puxadas para isso, às vezes por outras pessoas. Não é? Claro, e não há Nunca- profissões nunca- sem partes más. Eu acho não que é? ser uma estrela de comédia nunca... Uma estrela em qualquer área das artes nunca é um trabalho só daquela pessoa, não é? Não, Acho que isso é claro. E ser Uhum. juiz implica ser crítico. Claro, não há, claro. Em todas não há as profissões sem partes Sim, más. sim, Não é? sim. Agora, pronto, acho que a razão de ser, de eu não ser comediante a 100%, pode ter a ver, eventualmente, digo eu, com não ter piada. Ou, pronto, tem muito a ver com este tipo de passos que tens que dar para lá chegar, que são são passos que eu nunca dei por alguns por inércia pura. Uhum. Isso é um ponto interessante. Ter piada é o fator mais... Obviamente que eu acho que é o fator mais importante. Diz que é importante. Sim, claro que sim. Ah, Mas acho que ainda assim pode-se discutir se há outras componentes de ser Epá, stand-up comedian que também são relevantes. Sim, claro que são, Ou tão claro que são. relevantes. Claro que são. Repara, eu quando comecei na stand-up foi pouco depois do Levanta-te e Ri, e a stand-up era um fenómeno de televisão. Uhum. E pouco depois de eu começar a fazer stand-up, passou a ser um fenómeno das redes. E há muitos comediantes que vieram das redes para os palcos. E isso na altura até era visto como é que este gajo não é bem, este gajo nem sequer fez aquele caminho das pedras dos bares, este gajo Certo, não certo. atuou. Um bocado de paternalismo em relação a Exato, isso, não não é? atuou em nenhuma chafarica. Que este gajo não... claro que não atuou, nem tem que atuar. Fez o percurso dele e chegou onde chegou, dessa maneira. Agora, há sempre o ponto do formato, o ponto do conteúdo. Eu gosto muito de apontar para o conteúdo, de ter um conteúdo forte, com que me identifique, gosto, que me faça rir. E ligo menos ao formato. E sei que 50% da moeda é formato. Portanto, vivo Mas com acho que essa... é 50% mesmo. Eu acho que sim. Acho que não vale a pena pensar que as pessoas não dão importância. Que dão, claro que dão. Claro que dão. E que formatos é que então se calhar não te interessam tanto, mas... Não é isso que estava a dizer, o formato Ou até te da interessam, venda, mas se o calhar- formato da venda, ou seja, tens que estar nas redes, tens que impressionar, tens que ter aqui uma legião, pronto, há um caminho, há uma fórmula que tem sido seguida e tem sido seguida com êxito por uma série de gente, e que eu não o faço, não é para ser do contra, nem para ser contra a corrente, nem nada do género, por simplesmente, não sei se apanhei o comboio já tarde, ou se o comboio já tinha, já era o comboio, eu ia de autocarro, não sei como é que era, mas por simplesmente não vejo como é que ter piada implica estar todos os dias no Instagram, ou estar todos os dias no Facebook, ou no TikTok, ou o que for. Claro, eu percebo. Mas é um preço, Sim. E eu acho que isso também, não só comediantes, mas artistas mesmo, e já começa a ser pessoas em geral, sentem sempre essa pressão quase de agora parece que tem que estar tem que ter conteúdo não tendo conteúdo. Não é? Essa pressão do dia a dia. O Bo Burnham fala muito disso no último espetáculo dele, não é? No Inside. Já me estava a esquecer do nome dessa obra-prima. Mas queria voltar aqui ao Comedy Club, e tu, enquanto um dos comediantes mais experientes, de que Mais velho. vá. Atira-te. Que atua regularmente no Lisboa Comedy Club, como eu estava a dizer, já até fizeste algumas publicações sobre jovens humoristas que vês lá regularmente, e disseste bem de muitos deles. Queria saber aqui alguns nomes também que se calhar ainda possam ser passar despercebidos a algumas pessoas que não estejam a ir tão regularmente ao Lisboa Comedy Club assistir. Que nomes é que te vêm à cabeça? Mário Falcão, Miguel Vaz, João Marcão, eles são tantos, o Yuri Cabral, a Joana Caldeira, a Madalena, desculpa. São muitos nomes. Eu nomes, normalmente malta que não joga a bola, tenho alguma dificuldade. mas são muitos. Arranjo-te uma lista, e agora, à medida que vamos falando, eu vou-te interrompendo com nomes. Mas porquê que dirias alguns desses que se não quiseres especificar tudo bem, mas quais é que são as características assim que notas neles que se calhar... Porque eles surgem numa geração, ao contrário de quando tu surges, que já teve pessoas a fazer stand-up
em Portugal já há bastante tempo, já tem, não é? No início no Levanta-te e Ri, tu, como disseste, surgiste a seguir ao Levanta-te e Ri, ainda não havia Sim. um meio. Agora que Ah, já tem exemplos para quem podem olhar, se calhar podem- já têm podem mais ter. ferramentas. Podem ter Quando umas- começam, sentes isso? Eu acho que sim, mas mais importante, a ferramenta mais importante para um artista de stand-up é ter palco e poder demonstrar e poder fazer a sua arte. Isto não se faz em casa, podes tentar fazer nas redes, mas não corre bem, nem na televisão é a mesma coisa. Portanto, é mesmo em palco e ao vivo. É ali que se faz stand-up. E havendo palco e tendo eles palco todas as noites, tem uma melhoria contínua visível. Portanto, depois de um ano de Comedy Club, temos comediantes que fazem à vontade um espetáculo de comédia ao nível do melhor que podes ter. São miúdos que de miúdos já só têm idade. Têm uma capacidade muito grande e Já sentes realmente isso têm ao muita piada. ao fim do ano, que há ali pessoas que já podiam, se calhar, já têm 1 hora, é isso? Não, eu não estou aqui a medir o tempo de texto que eles têm. Ou digo 1 hora, quando veja se a diz, capacidade que se eles quiserem fazer um escrever sol. 1 hora, fazer um Exato. sol, fazer um espetáculo corporativo, fazer a primeira parte de um comediante sem problema nenhum. Tivemos mesmo agora no Rock in Rio o Falcão. Só para dar um exemplo fazer de um host. a fazer host, e aquilo foi impressionante. Portanto, o rapaz faz um brilharete. E foi ele, podiam ter sido outros, mesmo alguns comediantes que começaram quando eu comecei, o Juan, o Rosa, que obviamente tendo mais palco estão muito mais afiados. Portanto, aquilo é um machado que agora corta tudo. E isso nota-se muito. É tal coisa, uma coisa é treinar, outra coisa é jogar. E ali jogamos muito. Dentro desta geração já vês ali pessoas que estávamos a falar no teu caso de, se calhar, na altura em que começaste, podes não ter tido aquela vontade de, ou não te conseguiste profissionalizar logo na altura. Vês nestes capacidades para todos se tornarem comediantes de sucesso? Que também é um meio pequeno, também é difícil, não é? Estatisticamente. Eu acho que nestas coisas há sempre espaço para mais um. Haja qualidade, haja vontade, e há sempre espaço para mais um. Aquilo que vejo é ali realmente pessoas com muito talento e que têm muita coisa para dizer. Mais importante do que isso, têm coisas para dizer e têm um fundo muito são um solo muito arável ali de comédia, e cresce ali muita coisa e acho que vamos colher muitos frutos. E mesmo em inglês temos comediantes que estão a aparecer Há stand-up ao domingo no Lisboa Comedy Club em inglês. E não é só no Comedy Club que há outros espaços, não é? sim, em Lisboa, e ainda bem que assim é. E também tens feito stand-up em inglês? já fiz algumas vezes também. Tinha que experimentar. Agora até houve um em francês a semana passada. Também foste? Não fui. Não fui primeiro porque não sabia que havia, e depois porque eu ia demorar 2 horas e meia para dizer uma frase, porque realmente só tenho não sei quantos anos de francês, mas ia ser muito complicado. Mas é inevitável que alguns dos comediantes que ali estão, o André Pinheiro, por exemplo, o André é incrível, e pronto, é uma questão de tempo e de persistência, de resiliência, porque eles têm realmente essas ferramentas, e agora têm mais palco e têm outra coisa que é muito importante para eles, que é têm-se uns aos outros. E isto é muito importante, e foi uma coisa que o Comedy Club também trouxe. Comunidade, não é? Comunidade, exatamente. No sentido positivo, não uma comunidade de porteiras a dizer mal uns dos outros. Certo, claro. Vamos passar aqui para os teus solos. Como eu disse, este vai ser o segundo solo, Mãe, que vai se estrear em setembro, dia 28, na sala de baixo, na sala de teatro do Comedy Club, o The Famous Grouse Room. Mas antes, em 2015, eu estive à procura dos cartazes ainda, do antigo Lisboa Comedy Club. Exatamente. O 13, ainda encontrei alguns no Facebook, e lançaste por este tempo, em 2015, o teu primeiro solo. Do que é que falavas neste primeiro solo? O que é que foi este espetáculo? O primeiro solo foi uma viagem ao longo
da humanidade. Portanto, foi desde o homem dos calhaus, portanto, Ok. o homem da Idade da Pedra, Era uma coisa temática, então? É isso? até aos foguetões, que depois estava intercalado com outro tipo de stand-up, com coisas mais pessoais. Portanto, a maneira como eu faço os solos é tens um fio condutor que depois de vez em quando é interrompido com outras coisas. Há um tema, então. Há um tema. Fixe. E o tema do primeiro era isso, portanto era a evolução do homem. Não diria a partir do nome que seria esse o tema. Não, de todo. Mas calculo que depois haja uma relação. Não, a única relação Não? que há é que quando falo da última ceia são 12 à mesa, mais Cristo 13. E portanto ok. é a única coisa. E ora o meu número nos pelos do exército era 13 Ok. e portanto ficou para a Há vida. aqui relações. E este mãe, calculo que seja mais fácil perceber qual é que será o tema. Exatamente. The clue is in the Mas- name. Mas como é que chegaste a este tema sobre... Calculo que vais falar da tua mãe, não é? E de mães em geral, não é? Isso, mães em geral, somente a tua mãe. é por esta... Mas primeiro porque é exatamente isso, portanto, é uma piada recorrente, Ok. as mom jokes. Certo. E o tema das mães, da minha mãe, do ser mãe, das dificuldades que há em ser mãe hoje em dia, Uhum. tanto para quem quer como para quem é, como para quem já foi e agora tem netos e essas coisas todas. E também porque vivo com uma mãe que é a minha mulher e portanto tenho muita coisa para dizer sobre esse tema, isto do ponto de vista de um pai de família com 46 anos e 2 putos adolescentes, portanto é muito... Olha, a minha mãe está-me a ligar. Vês? Calhou aqui. Exatamente. Tive que lhe desligar, desculpa, mãe. Mas é exatamente isso, portanto é um tema transversal, Certo. que é o facto da minha mãe e de todas as outras mães, incluindo a tua, mais ou menos, depois com outros momentos de comédia pelo meio, sem terem nada a ver com isso. Ok. E a este tema chegaste porque reparaste que já tinhas muito material sobre, de alguma forma, que encaixava nisto? Era uma ideia já antiga? Era uma fazer este ideia som? antiga. Eu fui convidado pelo David Cristina para um Conta-me Conta-me tudo. Ia dizer Para um conta-me como foi, Exato, que toda a era gente, sério. toda a gente se engana, ele adora quando as pessoas se enganam. Não me enganei, não cheguei Não, a não, dizer. Mas eu fui convidado para o David Cristina para um Conta-me Tudo e eu nesse Conta-me Tudo fiz um bocado uma resenha, quis falar sobre a minha mãe e há pouco tempo na ressaca de estar a rever textos, coisas antigas que tinha escritas, dei com esse texto e pensei que era realmente algo que ainda não tinha dito tudo. E é uma história, a história da minha mãe é a história de muitas pessoas da geração dela. Que É uma história. geração, mais ou menos, para termos A uma minha ideia. mãe nasceu em 49, 49. portanto ali a geração do pós-Segunda Guerra Mundial, Uhum. ainda durante e muito tempo durante o Estado Novo, e que são mulheres e homens que crescem e que têm na sua adolescência um período de guerra colonial em que há muitos homens que são mandados para a guerra e vêm estropiados, outros não vêm, Claro. com mazelas para a vida, Uhum. e as mulheres deles. E foi a geração dos anos 60, portanto, com toda a maluqueira dos anos 60 que não chegou cá e que só chegava cá um bocadinho. Foi depois o 25 de Abril, foi depois a dificuldade a seguir ao 25 de Abril, todo aquele encanto e desencanto no pós-25 de Abril, e foi criar uma família em situações muito difíceis, mas que foi a primeira geração que criou uma geração de doutores. E, portanto, é uma geração que muitas vezes sem educação, muitas vezes sem possibilidades de ter educação, era uma geração muito inteligente E conseguiram dar aos filhos. e a quem não foi dada a oportunidade de poderem ser aquilo que podiam ser. E eu acho que essa geração tem muita coisa para contar. O Conta Como Foi Sim. era exatamente essa história, porque era essa geração, e essa geração tem realmente Certo. muito sumo, além de por exemplo, a minha mãe ter estado a ter a adolescência dela, ter vivido a adolescência dela em Cascais, numa altura em que estava lá o rei deportado, há ali umas quantas coisas engraçadas. Ok. Tu tens histórias sobre da tua mãe da e adolescência, dessa altura. e como jovem mãe,
no 25 de Abril. E, portanto, mais uma vez, acho que é uma geração com muita coisa para dizer. E depois é engraçado ver que as mães de hoje em dia, quem está a ser mãe agora, quem foi mãe há 10 ou 15 anos, tem desafios que podem ser muito diferentes. Se pensarmos que hoje em dia qualquer mãe é exigido que tenha uma atenção sobre-humana aos filhos e que seja educadora, mãe, professora, fotógrafa, tudo e mais alguma coisa, dos filhos, que tem que ser mãe porreira, que faz tudo e mais alguma coisa e que faz vulcões e cria famílias de bichinhos da seda, exatamente, esse tipo de coisas. E depois tem na mesma a responsabilidade no trabalho, em que é muito mais exigente, em que tens que dar o extra mile e aquelas conversas. Portanto, não é um contexto mais fácil do que aquele que era quando eu cresci, mas é diferente. É um contexto diferente. Portanto, há aí muita coisa para dizer. Giro, porque quando estava a preparar este episódio, estava a reouvir a tua participação no Com Humor Não Se Brinca, que já foi há uns anos, e tu por acaso mencionas lá esta ideia de, nos pupilos do Exército, que foi onde estudaste, e haver sempre estas piadas de que podíamos gozar com as mães todas uns dos outros. Sim. E agora liga com esta ideia. Não, portanto, era de facto uma ideia já antiga. Sim, daí, então. havia muito essa à vontade, que às vezes era à vontadinha, da piada recorrente sobre a mãe. Sim. Claro. E porquê 7 anos entre o primeiro Sol 13 e o segundo Mãe? São 7 anos. Sim. Não tenho uma resposta simples. Não ia fazer um Sol por ano, nunca foi o projeto. Há aí 2 anos que tens que descontar, diz que houve um problema. Houve. Mas tirando isso, foi mesmo falta de palco. Foi mesmo falta de minutos em palco, de ter texto novo, de rodar o texto. E obviamente que quando fazes um solo secas ali 1 hora e tal de material. E depois a seguir a isso tens que atuar muitas vezes para voltar a ter 1 hora. E agora achei que era o momento. Sentias também que as pessoas do meio estavam a pedir? Ou não? Havia alguma pressão pelo ali. menos as pessoas do meio. Sim, mas entre pares. Sim, nunca exato. Ninguém me ligou do Vilaré ou coisa qualquer, de São Jorge, a dizer: não temos aqui uma vaga, tens que fazer. Não, era entre pares. Era a malta lá do Comedy Club, me dizia: tens que fazer um sol, tens que arrancar aí com sol, está toda a gente com sol, só tu é que não tens. Anda lá, pronto, eu senti um bocado a pressão, mas mais que tudo já era uma coisa que estava em carteira há um tempo. Claro. É ali o momento em que vais tirar as fotos para o cartaz, em que decides, pronto, agora tem mesmo que ser. E vês-te a fazer agora com mais regularidade solos? Estavas a dizer que o projeto nunca foi, ano após ano, um novo espetáculo, mas ainda assim agora com esta... tendo atuações mais recorrentes. Não sei. Acho que essas coisas são giras de se deixar um bocado ao destino. E vermos como é que a coisa evolui. Não sei, não te faço promessas. Aquilo que espero é fazer stand-up mais anos e continuar por cá. E se calhar, se chegar à altura em que vejo que é o momento de fazer um terceiro espetáculo, faço, sem qualquer tipo de problema. Por agora temos dia 28 de setembro no The Famous Grouse Room. Contas abrir mais datas noutros sítios? Ainda é difícil dizer com esta distância? Vamos provavelmente abrir pelo menos mais 1 ou 2, mas vamos ver. Portanto, a primeira já está praticamente esgotada. Diria que a segunda é quase. Bilhetes na Ticketline? Sim. Mas vamos ver. Depende muito disso. Portanto, a malta. Eu sou aquele gajo que já vendeu mais bilhetes no LinkedIn do que no Insta. Portanto, vendeste mais bilhetes no LinkedIn? A sério? Sim. Quem é que te comprou bilhetes no LinkedIn? Se eu te disser os nomes, tu não os conheces. Mas diz os cargos. Exato. Não, por acaso foi um business manager, um CEO, 2 assistant consultants. Sim, houve muita malta dessa. Pronto, a minha malta vive mais no LinkedIn do que provavelmente no Instagram. Certo. E pode ser bom para espetáculos de empresas, que dá sempre... Podia ser, se eles soubessem. Mas depois deste sol vão saber. É agora é que vai ser. Esses CEOs a irem agora é que vai ser. ao Lisboa Comedy Club vão descobrir. Mesmo o próprio Comedy Club vai ter que mudar, vai ter que ter aquelas bebidas
mais a Mas condizer acho que com a oferta é CEOs. variada de bebidas lá em baixo, na sala de baixo, ou não? Epá, não Não sei sei. dizer isso, não é claramente a minha Pois, praia, mas sim, só vi lá cerveja, mas vamos dizer que sim. Mas boa que Sim, ela sim, era. sim, sim, muito boa. Vamos a Eddie Izzard, que foi o comediante que tu Sim, selecionaste para sempre este momento que temos aqui. Costumavam dizer que ele era o Lost Python, já agora. E nós já falámos aqui do Eddie Izzard até algumas vezes algumas eu vi que vezes. houve alguns comediantes Não, que já mas vieram. não tem mal nenhum. Mas reparei, porque enquanto estava aqui a voltar a ver algumas coisas dele, que ele, o termo, aliás, o pronome que ele usa, que ela usa, aliás, é esta a questão, porque assumiu-se como uma mulher transexual já há uns anos, então ela considera-se gender fluid, então eu vou usar o pronome ela. Enquanto me referir ao Eddie Izzard, que pode parecer estranho porque nós, enquanto vimos alguns vídeos do Eddie Izzard, ainda era enquanto não tinha se assumido como mulher transexual, mas sendo esta a realidade, vamos contextualizar devidamente. Portanto, é uma comediante inglesa. Nós já falámos aqui várias vezes dela, e ela faz stand-up em várias línguas. Essa é um dos grandes. Sim, predicados, sim, Sim, exatamente. E agora tem-se virado mais para política e ativismo, principalmente, no Reino Unido. E não sei exatamente em termos de espetáculo stand-up se tem feito assim alguma coisa nos últimos tempos, mas porquê Eddie Izzard? Pela maluqueira, sabes? Pela loucura, pela diferença, pela disrupção que há entre ele e todos os outros, ou pelo menos com muitos outros. Uhum. É uma delícia. É uma delícia ver o Eddie Izzard e entrar no mundo dele e viajar. Sinto mesmo quando comecei a ouvir as primeiras coisas, e a primeira coisa do Eddie Izzard que eu ouvi foi no Lego. Foi aquela representação de YouTube em Lego da cena Ok. da cena que eu te mandei do Star Wars Canteen. da Death Star Canteen. Death Star Canteen, exatamente. Que é Que está hilariante. relacionado com o Star Wars, exato. Pronto, e só mergulhar nesse mundo, só ver esse beat, dá bem a ideia da maluqueira que é aquela cabeça e do maravilhoso que é andar a viajar lá dentro. Giro que quando o Sousa também veio aqui ao podcast, ele também falou do Eddie Izzard e falou também deste beat, que é, ou seja, não sei qual é a diferença de idades entre ti e o Hugo Sousa. Uns anitos, mais 6, 6 7, anos. sim. Portanto, essa geração, sinto que o Eddie Izzard teve ali de facto um grande impacto. Eu não, Achas que não? não sei, acho que é generalizares, mas é fácil dizer que ele é muito bom. E, portanto, e o Rui Xará também. Sim, portanto, o Rui Xará também, que é um bocadinho mais velho que eu. Uhum. Sim, é possível, pronto, acho que o exemplo é demonstrativo, portanto a tua teoria está demonstrada, mas ele é realmente muito bom, não há ninguém que mesmo que tenha 18 anos, que tenha bom sentido de humor, que não veja um beat dele e que não se ria, é realmente muito, muito engraçado, e ele tem gênio, tem realmente gênio. E tu viste 2 atuações ao vivo? Eu vi 2 atuações dele ao vivo. Vi uma em Kansas City, quando fui visitar o meu irmão, que vive em Omaha, e, portanto tivemos que fazer 300 e tal quilómetros até Kansas City. Fizeste... Ok. Eu fiz o meu Ou seja, irmão... nem era bem perto. Nem era... Quer dizer, lá é pertinho. Lá 300 km já tendo feito os quilómetros até lá, não é? Mas lá Compensa. 300 km é pertinho. Certo. Portanto, nós descemos de Omaha para Kansas City. Eu obriguei o meu irmão e a família a irmos todos para Kansas City. Lá fomos. Cidade lindíssima. Vimos o Eddie Izzard. Isto em que ano? Já estás a puxar por mim. Eu estive lá quando foi a Taça das Confederações. Portugal foi campeão europeu em 2016, portanto isto foi em 2017. Pronto. Ok. Olha, a memória de futebol. Exatamente. E portanto vou lá em 2017, vejo o Eddie Izzard em Kansas City e pá, fiquei deliciado, fiquei maravilhado. Fiquei a saber também que ele tinha estado em Omaha uma semana antes. Portanto, bastava eu ter ido uma semana antes, tinha visto o homem, não precisava de ir a lado nenhum. E depois, quando estou em Portugal, passado uns meses, percebo que ele vem atuar a Lisboa e comprei bilhete e fui ver a mesma e vi praticamente o mesmo espetáculo. Mas adorei. Inclusive, interrompi uma reunião de direção do sítio onde trabalho para dizer que o Eddie Izzard vem a Portugal, vocês querem bilhetes? E foram mais pessoas ver? Foram, fui eu. Correu bem, porque acabou por ser informação relevante. O Rui Xará tem uma história gira quando sim, que atuou ele em Portugal, sim. tirou uma foto
Sim, o Xará ficou e depois acabaram por ir ao backstage. Eu, nessa altura, Pois, não já fiquei, me lembro exatamente. fui à minha vida. Não tiveste essa Tinha parquímetro, oportunidade. uma coisa assim do género. E fui-me embora. E, portanto, mais uma vez... O parquímetro exatamente. tirou-te uma foto. Mais uma boa escolha, João Pinto. Também falaste das noites em inglês no Sim. Comedy Club. Que nomes assim em inglês, internacionais, é que tens visto ao vivo que te tenham fascinado? Até porque ultimamente em Portugal temos tido muitos. Sim, portanto, em Portugal e português a fazer stand-up é o Tamer Katan, que é um comediante Mas ele é de Nova Iorque, não é? egípcio / americano / português, que é tão português Agora como nós. já é português também? Não interessa, é Ok, nosso. ok. E eu quero muito que ele se sinta a nosso, e ele já se sente. É o americano mais português da Alfama. E portanto o Tamer é brilhante. Que vais estar também no Nós Alive, já agora? Sim, e portanto não percam a oportunidade de o ver. E fui ver o Gaffigan, que, Fixe. que adoro o Gaffigan, que é Já foi há exatamente... uns anos. já foi há uns anitos, foi para uns 3 anos, foi antes da pandemia também. Foi. E gostei muito No Capitólio. Achei hilariante. Acho que ele é straight to the point. Olha, muito parecido com o Hugo Souza, por exemplo, a fazer stand-up. É stand-up pela stand-up. E às vezes é muito giro ver como é que uma coisa simples consegue ser tão boa. Portanto, ele não tem grandes artifícios, não tem grandes histórias, não tem grandes mundos, mas é brilhante. E o Gaffigan foi, e realmente achei sair de lá com dor de estômago. E que outros nomes é que poderiam ser em vez de Eddie Izzard? Quem mais? Quem é que colocas no mesmo nível? Mais ninguém? O Robin Williams, eu gostava muito do Robin Williams, achava que realmente o Robin Williams era muito bom a fazer stand-up, mas ele era tão bom a fazer tanta coisa que é quase injusto colocá-lo apenas no stand-up. E depois há os outros, o Bill Burr é muito engraçado, o Cedric the Entertainer tem um espetáculo que para mim é muito, muito engraçado também. Dos Def Comedy Jam, não é? Não, Kings of Comedy. Não te sei dizer. Era o grupo com o Steve Harvey, não era? Não, mas eu vi um solo dele. Já não sei. O solo dele era muito engraçado. Se calhar estou a confundir com alguém. E pronto, é mais pelo... Onde é que viste o sol já agora? Foi no... não te sei dizer, mas acho Já que foi no não YouTube, para te ser sincero. YouTube mesmo? Sim, foi uma Ok, coisa assim de começar a ver Tinha a beats e impressão depois... que ontem estava a ver qualquer coisa na HBO que tinha lá alguma coisa dele, mas já não sei. Pronto, mas tens Procurem. Tens tantos comediantes e tão bons que eles são. Olha, por exemplo, ainda agora comecei a ver uma comediante que fiquei a saber que depois entrou agora como guionista no SNL. Uma miúda americana muito, muito, muito engraçada, com um humor meio agressivo, mas hilariante a rapariga. Mas que é agora escritora no SNL. Lembras-te do nome? Não. Calma, agora também se tem que me lembrar dos nomes e tudo e mais alguma coisa. Mas deixa ver, eu já estou aqui no meu Instagram à procura. Mas já agora acrescento que no SNL tem lá um grupo que faz sketches, que é os Please Don't Destroy. Está aqui, São é muito engraçados. Rosebud Baker. Sim. Gosto muito do humor dela. Ela teve um solo que é o Whiskey Fist. Sim. Que está no YouTube. Acho que é YouTube ou... Não da sei, Comedy mas é o Central, Whiskey acho. Fist. É E isso. ri-me, chorei a rir. E ela fez parte daquele grupo também que participou num documentário do Just for Laughs em Montreal, Sim. que acompanhavam várias pessoas que estavam a tentar entrar no New Faces, que é, portanto, um showcase de novos talentos nesse festival, e ela é uma das pessoas que... Sabes mais disto que eu, é o que te sei dizer. Lembro-me de ver esse documentário há uns tempos. Acho que nem acabei de ver, mas lembro-me dela aparecer lá. É muito engraçado, assim. E não sabia que agora estava no Saturday Night Sim, Live. entrou agora nesta nova temporada, entrou como guionista. Como guionista. Ok, muito bem. Então vamos ouvir este beat que até já ouvimos aqui, mas vamos ouvir outra vez porque vale a pena. Ouvimos aqui em outros episódios, claro, que é, só para contextualizar, imaginando a Estrela da Morte do mundo do Star Wars, imaginando que existe uma cantina, temos que visualizar o Darth Vader a ir a essa cantina. But there must have been a Death Star canteen, yeah? There must have been a cafeteria downstairs, in between battles, where Darth Vader could just chill and go down. I will have the penne alla arrabbiata. You'll need a tray. Do you know who I am? Do you know who I am? This is not a game of who the fuck are you.
For I am Vader, Darth Vader, Lord Vader. I can kill you with a single thought. Well, you'll still need a tray. No, I will not need a tray. I do not need a tray to kill you. I can kill you without a tray, with the power of the Force, which is strong within me. Even though I could kill you with a tray if I so wished. For I would hack at your neck with the thin bit until the blood flowed across the canteen floor. No, the food is hot. You'll need a tray to put the food on. Oh, I see the food is hot. I'm sorry. I did not realize. Oh, tray for the... Yes. I thought you were challenging me to the fight to the death. Fight to the death? This is a canteen. I work here. Yes, but I am Vader. I am Lord Vader. Everyone challenges me to a fight to the death. Lord Vader, Darth Vader. I'm Darth Vader. Sir Lord Vader. Sir Lord Darth Vader. Lord Vader of Cheam. Sir Lord Baron von Vaderham. The Death Star. I've run the Death Star. What's the Death Star? This is the Death Star. You're in the Death Star. I run this star. This is a star. This is a fucking star. I run it. I'm your boss. You're Mr. Stevens. No, who is Mr. Stevens? He's head of catering. I'm not head of catering. I am Vader. I can kill catering with a thought. What? I can kill you all. I can kill me with a thought. Just fuck. I'll get a tray. Fuck it. This one's wet. And this one's wet. And this one's wet. Lembraste mais algum que também queres referir? Do Eddie Izzard. Sim. Ele tem um beat incrível que acho que é sobre o Senhor dos Anéis, em que ele fala, portanto, há um anão que é meio homem, meio anão, que vai fazer um grupo com um duende, um elfo, que é um terço elfo, um terço coisa. Portanto, eles dois juntos são... Ora, é um sexto, dois, e ele começa a fazer as contas com aquela gente toda, mas ele faz as contas mesmo numérico, faz mesmo a operação. Epá, é hilariante. Ele começa a fazer aquilo e quando ele acaba, aquilo dá uma coisa de género 2 sobre 73. Epá, olha, é de ir às lágrimas. E eu se lembro, porque cá está, vi ao vivo e foi inesquecível. Há um do Gaffigan também me fartei de rir, que é quando ele diz que porque é que o pessoal das motas anda sempre mal disposto. É porque tem frio. Epá, e é hilariante. Claro, eles têm muito frio. Eles têm sempre frio. Epá, adorei. Dos casacos, claro. Houve assim alguma pessoa que seja um ídolo para ti, uma referência na comédia, que tenhas conhecido pessoalmente e não soubeste como reagir? Alguma pessoa? Não, acho que não. Assim. Acho que não. Ainda há pouco tempo tive uma conversa com o Joca, quando ele veio cá ao Comedy Club, e lhe disse que não conhecia o Oscar Branco. E foi o Oscar Branco, foi a primeira pessoa que eu via fazer stand-up neste país. No Natal dos Hospitais, toda a gente cantava músicas ou fazia teatrinhos. E o Oscar Branco fazia uma coisa que aquilo me soou a qualquer coisa diferente, que era contava histórias com piadas pelo meio. E eu vi aquilo e achei, eu gostava muito de experimentar fazer isto um dia. E era muito miúdo. E vi o Oscar Branco, na altura também ele miúdo, a fazer aquilo, e eu achei aquilo muito, muito engraçado. E nunca conheci o Oscar Branco pessoalmente. E o Joca disse, não, um dia que venhas ao Porto, eu vou fazer questão de te apresentar o Oscar Branco, porque realmente é aquele tipo de pessoa que me marcou. Pioneiro, não é? Que foi pioneiro, sim, exatamente. Voltando aqui a um tema a uma frase, aliás, que disse na introdução, que é João Pinto é o segredo mais bem guardado da comédia nacional. Vês isto como um elogio? Ficas contente ou nem por isso? Gosto, acho que é uma frase simpática. Agora não fui eu que guardei o segredo. Mas preferias que o segredo fosse um segredo mal guardado? Cá está, nunca fiz nada para que fosse um segredo, e se calhar não fiz o suficiente para que fosse tão bem, que esteja tão bem guardado. Acho que ninguém fez nada mal. Não há aqui responsabilidades a atribuir a ninguém, por isso simplesmente aconteceu. Gosto, quando ouço, e já não é a primeira vez que ouço isso, acho sempre engraçado porque... É o teu slogan, João Pinto. Porque parece que fui eu que andei a dizer, mas eu faço stand-up, mas não divulgues. E não foi bem o caso. Mas pronto, acho elogioso. Achas elogioso? Acho giro. Eu também acho que é elogioso, atenção. Pode haver sempre
uma interpretação de pá, às vezes preferia não ser um segredo, percebes? Sim, e eu acho piada quando me perguntam, conheces o não sei quantos, como tu perguntaste agora, conheces o Ricardo Araújo Pereira? Normalmente digo, não, tu também conheces, é importante é saber se eles me conhecem a mim. E pronto, acho que dentro do meio há poucos comediantes, poucos humoristas em Portugal que não me conhecem. Portanto, não é um segredo nesse sentido. Agora, do grande público, sim, obviamente que eu ainda ando à vontade pelo Feijó e ninguém me para e diz, posso tirar uma fotografia contigo? E é só o Feijó, portanto, sim. Mas é aquele termo que se usa em inglês, o comedian's comedian. Sentes que te encaixas nesse? Mais uma vez, já não é a primeira vez que me dizem Também isso. te dizem esse. Sim, Okay. mas é aquele. A primeira, essa referência escapa-me. Não percebo muito bem o que é um comedian's comedian. O que eu sei. É a ideia de ser um comediante que os outros comediantes gostam muito. Pronto, eu aquilo que sei, e digo isto muitas vezes ao pessoal lá no sofá do Comedy Club, que é nós temos aqui uma grande oportunidade todas as noites, porque todas as noites nós somos validados. As pessoas que lá vão de primeira vez nunca te viram e, portanto, não têm qualquer tipo de referência tua. Quando lá vai o Luís Franco Bastos, já toda a gente conhece o Luís Franco Bastos e às vezes isso até vai contra ele, toda a gente está à espera de uma coisa fantástica, ele está só a testar texto, coitado, e portanto às vezes as pessoas dizem, aquilo não foi, não, o homem está a testar, deem-lhe espaço. Agora, para nós que ninguém nos conhece, todas as noites somos validados e é muito bom perceber que em grande parte das noites essa validação é positiva, ou seja, mesmo sendo um segredo, não são só os comediantes, não sou só um comedian's comedian, ou seja, também sou um comediante de quem lá vai e de quem vê comédia no Comedy Club que também gosta. E isso, para mim, é a validação que eu preciso. Não preciso ter... Se forem 80 de cada vez, eu já fico feliz. É um bocado... O Dave Attell é um comediante ali da zona de Nova Iorque. Da zona de Nova Iorque. Da zona de Nova Iorque, sim. Como quem vai para cima. Sim. Exato. Ali a Zambuja, vira-se. Sim. 2 autocarros daqui. Sim. Da cena de Nova Iorque, e eu acho que ela é o exemplo máximo que costumam dar de comedian. Até tem um espetáculo na Netflix, portanto não se pode dizer que seja propriamente desconhecido. Tem um sim, mas há dimensão, não é? Há dimensão. Sim, mas ou seja, é sempre aquela referência dos clubes de Nova Iorque. Queria falar aqui sobre 2 atuações que vais ter também no verão. Nós Alive primeiro, dia 9 de julho, e Sol da Caparica, dia 12 de agosto. 2 festivais de verão que é sempre mais complicado atuar, acho eu, por experiência de espectador. Sei que também já atuaste no Nós Alive. Sim, e o mal que correu. Foi uma das piores, mas foi péssimo. Foi uma experiência de crescimento doloroso. Sim. E então porquê é que regressas? Sim, porque é exatamente nesses desafios que a gente gosta de se meter. Então qual é o plano para agora? Se o plano se não correu bem da outra vez? Aquilo que correu mal da outra vez, eu acho que sei o que foi. E aquilo que correu mal foi que eu não atuava. Pura e simplesmente eu estava a testar o texto em casa, a ler e a reler, e não tinha onde atuar. Ou pelo menos não aparecia, ou o que fosse. Agora tenho menos desculpas. Portanto, sei exatamente que texto é que vou levar, sei exatamente o que é que vou fazer, tenho a certeza que não me vou esquecer do texto, tenho a certeza que vou fazer o tempo que me está. Mas tens receio de stand-up em festivais de verão de música? Não tenho. Não tenho mesmo. Não tenho mesmo esse receio. Uma das minhas melhores atuações, ou aquelas que eu gosto, considero que mais gostei, foi no Festival F, também já há uns anos valentes, em que adorei atuar ali. E foi exatamente pelo granel, foi pela molhada, e isso foi muito giro. Saber que também dá para fazer e também me corre bem em ambientes desses. Portanto, obviamente, Nossa Live, vamos a isso. E Sol da Caparica, vamos a isso. E Sol da Caparica, exato, em agosto. Queria só explorar um bocado este tema, porque lembro-me de ver, por exemplo, o Carlos Coutinho Vilhena a atuar ainda, não sei exatamente quanto tempo depois de Boomerang, portanto ainda era numa fase inicial, fazer stand-up, e não lhe correu mal, mas depois a ir já com mais experiência outra vez ao Nós Alive, fazer uma coisa mais com música, isto já na altura da série. Acho que há humoristas que se tentam também refugiar um bocado quando vão a estes festivais, porque obviamente as pessoas não vão comprar bilhete necessariamente para ir ao palco comédia, em princípio, pode acontecer. Há sempre outras
coisas a acontecer, ouve-se música, apesar de tudo, não é? É sempre um ambiente difícil. Sim, não é jogar na relva, não é jogar na relva, não é? É diferente, tens que gritar mais, tens que puxar mais pela malta, tens que ter um texto mais do avacalho, não pode ser uma coisa extraordinariamente difícil de apanhar. Portanto, Tem que ser mais óbvio, é isso? Tens que ser mais óbvio, mais direto, mais de gritaria. E tens que atuar para o gajo que está lá na última fila. Não podes estar a cometer o erro de estar a atuar para a pessoa que está sentada à tua frente, porque senão perdes toda a gente. Agora, também não podes pensar que toda a gente está contigo, que ninguém vai estar a olhar para o telemóvel, que ninguém vai estar a falar para o lado, que ninguém vai estar a comer. Não, que não estão só de passagem. Que não estão só de passagem, que acontece. De repente não começa um concerto ao lado e toda a gente basa. Há ali muitas variáveis que tu não consegues controlar. Tentas controlar as tuas e depois o resto, vamos ver. É fruto do teu talento, da tua capacidade de prender ali o pessoal, mas também fruto de tudo aquilo que acontece no festival e que tu enumeraste bem e que não tens tipo de responsabilidade ou de maneira de evitar. Portanto, é festa. Grande parte daquilo é real e, portanto, vamos para a real também. Queria também dizer que há bocado esqueci-me de mencionar, quando estamos a falar de comediantes estrangeiros, queria só dizer que vi Dara O'Brien, que é um comediante escocês que esteve cá e excelente, muito... É, já mais entradote na idade, mas muito engraçado. Sim, muito engraçado e não tinha reparado que ele falava tão rápido e o sotaque dele às vezes... mas fala mesmo muito rápido. Mas ele fez um espetáculo que ele foi no Casino de Lisboa, teve intervalo no meio, foi um espetáculo longo, mas a segunda parte foi, em termos de comédia em inglês, cá em Portugal, acho que foi... também já vi Louis C.K., mas foi mesmo muito pessoal e foi muito engraçado ao mesmo tempo, e acho que é esses momentos de quando acontece, sim, que não é... às vezes nem assim tão habitual, mas quando acontece é quase mágico, acho. Sim, mas esse senhor deve ter os seus, sei lá, 30 e tal anos de palco. Ele tem muita bagagem, muita bagagem, muita televisão. Sim, exatamente. É um senhor comediante, sim. É muito engraçado. E por acaso estava a ver ontem o Jared Carmichael, que lançou um solo, não sei se conheces. É um comediante negro, jovem. O special dele foi dirigido pelo Bo Burnham. Ok. Ele já tem 2, acho eu, ou 1, pelo menos na HBO. É um solo muito pessoal e eu acho que foi bom, foi uma boa história. É um bocado sobre mentiras, sobre a personalidade dele. Ele revela que é homossexual, revela que o verdadeiro nome dele, que é uma coisa que andou a esconder aparentemente do público, e eu acho que faltou ali um bocado de punch. Foi o que eu senti, exatamente. que às vezes acontece, não é? Sim, é importante mesmo quando tu queres passar uma mensagem que aquilo seja para rir. Que seja para rir, exatamente. Aliás, estava a ouvir, agora estou só a fazer referências, mas estava a ouvir também o Dave Chappelle, o Jon Stewart. Diz-nos tudo aquilo que tu tens ouvido. Não, mas o Jon Stewart foi agora homenageado há uns tempos com o Mark Twain Award, o prémio da comédia. E há sempre uma cerimónia de... Sim, não sei se já tinhas visto em anos anteriores. Já. O Dave Chappelle já tinha sido até. E no discurso o Dave Chappelle disse isso, há muitas pessoas desta geração, pronto, não sei exatamente a que geração é que ele se está a referir, mas querem passar um bom ponto e depois esquecem-se de juntar as punches. E ele diz que o Jon Stewart é o exemplo perfeito disso, consegue ter as punches e juntar o ponto, como fazia tão bem no Daily Show, não é? Incrível. Que quando acabaram os Daily Shows todos, não é? Pronto. Então era isso também que queria dizer. Para terminar, vamos mesmo a Eddie Izzard, um beat escolhido por mim. João, muito obrigado por teres vindo. Não se esqueçam, 28 de setembro, pelo menos a primeira data, mas estejam atentos. Estejam atentos. Fiquem muito atentos. Porque alerta. Vão existir mais datas. O solo chama-se Mãe, é o segundo solo do João Pinto. Famous Garage Room no Lisboa Comedy Club. Os bilhetes estão à venda na Ticketline. Se por acaso festivais de verão, já sabem, vão aos palcos de comédia. Isso, vejam stand-up. Mais importante que tudo, vejam stand-up, seja quem for. Podem apanhar o João Pinto no Nós Live, no Sol da Caparica, no Lisboa Comedy Club regularmente. O podcast vai de férias, ainda não tenho
uma data de regresso, mas sigam no Instagram humoraprimeiravista.podcast ou em Gustavo Rito Carvalho, que por lá vou tendo novidades sobre novos episódios e vou partilhando também um bocado de coisas que estou a ver, como estas aqui agora no final. E sigam também o João em jppinto93 no Instagram. Exatamente. Mais uma vez obrigado, um excelente verão, João. Muito obrigado, igualmente. The gun thing, I like blowing up milk bottles, kill the milk bottles, explode milk bottles, yes. It seems fun, it's a thing of power in your hands. Because there's all this National Rifle Association and everyone in America is, 13-year-olds keep going out and they get hold of weapons by going to their grandfather's arsenal. I'll borrow the howitzer, the M16 machine gun, the Uzi, what the fuck's the grandfather doing? This kid down in Arkansas just helped himself to a ton of military weapons and went and blew away his school, And they say the National Rifle Association says that guns don't kill people, people do. But I think the gun helps, I think it helps. I just think just standing there going bang. That's not going to kill too many people, is it? You'd have to be really dodgy on the heart to have that. Bang, bang, boom, bang, rat-a-tat, boom, bang. Segue-nos no Instagram, o João Pinto em jppinto93, o podcast em humoraprimeiravista.podcast. Eu estou no Instagram e no TikTok com excertos do podcast em Gustavo Rito Carvalho. A apresentação, produção, edição e pós-produção de áudio são feitas por mim, fotografias e vídeo do João Pedro Moraes, jingles do Ruben de Freitas e do Luís Batista, voz do Tiago Filipe e do Rui Mirama. As ilustrações são do Nuno Amaral, logótipo do Nuno Amaral e da Vanessa Garcia. Obrigado por ouvires. O podcast vai de férias. Até um dia.